Olá galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa videoaula de produção textual, né? Eu quero que vocês peguem o livro de vocês no capítulo 4, para que vocês possam aí me acompanhar nessa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é narração, né? A partir da página 49, texto narrativo. O que é esse texto narrativo? A gente costuma dizer que narrar é contar uma história, né? Seja ela uma fábula, um conto, né? Narrativas geralmente em prosa, que é aqueles textos longos, né? Divididos nos parágrafos. O texto narrativo, ele surgiu, como já havia comentado com vocês em sala, das histórias contadas, né? Ali boca a boca, nas rodas de conversa, de pai para filho. As pessoas contavam lendas, causos, né? Como a gente costuma dizer. Antes mesmo do surgimento dos livros, né? Essas histórias já vinham circulando. Então, o texto narrativo é aquele texto que traz uma história, seja ela real, né, ou imaginária, né? Essa é a principal definição. Para que a gente possa entender a narrativa, a gente tem que entender os elementos da narrativa, né? Eu coloquei uma ilustração aqui para vocês, os principais elementos da narrativa. Nós vamos ter aí narrador, personagem, ação, o espaço, o tempo e eu acrescentei aí também o enredo, certo? Aí são os principais elementos, é o que dá a estrutura da narrativa, como ela vai se organizar. Cada elemento desse ele é peça fundamental para que essa narrativa ela seja coerente, ela tenha um desenrolar. Eu vou começar falando para vocês do narrador, né? O narrador, como eu já comentei, é aquele que narra o texto, né? Ele pode se apresentar aí de três tipos, nós temos três tipos de narrador. Vocês lembram esses três tipos de narrador? A gente já havia também falado nas aulas anteriores, que nós temos o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente, né? E esses três tipos de narradores vão ter suas características, né, específicas. O narrador personagem, ele vai contar a história e também vai participar dela. E a gente diz que ele conta essa história em primeira pessoa, usando o pronome eu, né? Ele vai contar e participar ao mesmo tempo. O narrador observador, ele já é aquele que observa a história por fora e ele vai contar o que ele está vendo. Então, ele não participa da história. Ele narra, né? Tendo uma visão geral dos acontecimentos. E ele narra em terceira pessoa, certo? Usando geralmente o pronome ele. Ele vai falar, eles saíram, eles foram passear, eles dançaram, dessa forma. E nós vamos ter aí o narrador onisciente, né? Que é aquele narrador que ele faz a narrativa em detalhes, ele conhece o sentimento das personagens e ele alterna, ora ele usa a primeira pessoa, ora ele usa a terceira pessoa. A diferença do narrador onisciente para o observador é que o narrador onisciente ele vai reconhecer o sentimento das personagens em detalhes. E o observador não, ele só tem uma visão geral desses sentimentos. Próximo elemento são os personagens, né? O personagem da narrativa. É o elemento que participa das ações narradas, né? Nós vamos ter aí personagens principais, né? Protagonistas, antagonistas e coadjuvantes. Aí nessa ilustração, né, da turminha da Mônica, a gente pode identificar quem é o personagem principal dessa historinha aí. Quem é o vilão? Tem um vilão nessa história? Quem são os coadjuvantes, né? Os personagens são peças fundamentais para que a narrativa ela ganhe um sentido, né? Ganhe um desenrolar. Então, aí tem o personagem. Nós vamos ter também a ação. A ação é tudo aquilo que os personagens eles realizam dentro da narrativa. Essa ilustração que eu coloquei para vocês, o personagem está realizando uma ação e você vai narrar qual é a ação que ele está realizando, né? Dependendo da história que for contada, né? Aí nós temos a imagem do Cascão, ele está lavando as mãos, né? Então aí tudo já dá para se criar uma história daí, né? Então a ação é aquilo que o personagem ele realiza dentro da narrativa. Outro elemento importante é o espaço narrativo, né? É o local onde as ações elas acontecem. Então, o espaço narrativo é muito importante, porque você vai identificar quem são os personagens, né? Onde essa história está acontecendo.
E também você pode aí ver o ambiente em que a história está se passando, se é na praia, se é na casa de um personagem, se é num sítio, né? O espaço narrativo é um elemento muito importante, que é onde as ações elas vão se desenrolar. Próximo elemento, o tempo, né? O tempo da narrativa indica quando essas ações estão acontecendo, né? Se é de dia, se é à noite, né? Se está chovendo, enfim. Então, quando você começa a reconhecer o espaço narrativo, você já identifica o tempo em que essa narrativa ocorre, certo? Nós vamos ter também aí como elemento importante o enredo, certo, gente? O enredo ele é a estrutura da narrativa, é como ela se organiza. A gente diz que toda narrativa ela tem um começo, um meio e o fim, né? Nessa imagem você vê aí três situações. A situação inicial, né? A situação aí, o meio, né, dessa história e o desfecho, né? Então a gente fala que é o início, né? Tem o clímax, que é aquele momento mais importante da narrativa, e o desfecho, que é a parte final da narrativa, né? Lembrando que tem narrativas que o final não fica resolvido, se for uma narrativa de mistério. Se for uma narrativa, uma fábula, né? O final da fábula é sempre uma moral que você tem que ter uma lição que você tira. Então, cada narrativa ela vai ter seu desfecho de formas diferentes, certo? Eu deixei para vocês aí no livro, na página 58, o estudo do texto, né? Fantasma de Menino Feliz, né? Para quem não está com o livro, eu também o disponibilizei aí, né, no slide, para que vocês possam fazer a interpretação do texto e o estudo desse texto, tá certo? Então, vocês vão ter aí o estudo do texto. Nesse texto, eu quero que vocês identifiquem os elementos dessa narrativa, tá certo? Já está aí as atividades propostas para vocês, né? Produção textual, capítulo 4, páginas 58 a 61 do material de vocês. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, né? Nessa fase que a gente está passando, né? Que logo, logo vai passar. E bons estudos para vocês e até a próxima aula. Qualquer dúvida já sabe, podem entrar em contato comigo. Fiquem com Deus e até mais!